Paz, nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus nessa escola bíblica dominical. Vamos falar sobre a mentira no Novo Testamento. Primeiro eu quero começar dizendo o seguinte: quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Eu vou ler um versículo aqui, João 8:44. Jesus disse o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Com quem que Jesus estava falando? Jesus estava falando com algumas pessoas que eram hiperreligiosas. E eles diziam assim: o nosso pai é Abraão, o pai da fé. Eles se vangloriavam de ser filhos de Abraão. Jesus falou assim: não, vocês são filhos do diabo. Sabe por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês são mentirosos. Vocês fazem aquilo que o pai de vocês orienta vocês. Por isso vocês são filhos do diabo. Ele é o pai da mentira, não Abraão, o pai da fé. Vocês são filhos do diabo. Uma pessoa que fala a mentira, ela acaba se envolvendo tanto com isso, que chega um momento em que a mentira não faz efeito para ela. Você já viu uma pessoa que ela fala uma mentira com tanta convicção que ela mesma acredita na mentira que está falando? Vocês já viram? Com certeza você já viu. Você já viu uma pessoa que fala mentira assim com tanta liberalidade que para ela aquilo é verdade? São pessoas que não conseguem nem falar a verdade, porque ela fala 2, 3, 4 palavras e uma mentira. 2, 3, 4, uma mentira. Ela não consegue falar a verdade. Ela vicia na verdade. Filhos do diabo, que é o pai da mentira. Como você pode dizer que é filho de Deus se você pratica aquilo que o diabo faz? Olha, temos que tomar cuidado, viu? Até mesmo com algumas brincadeiras que nós fazemos, até brincadeiras na internet, nas redes sociais. Tome um pouco de cuidado com isso. Não se envolva com coisas que sejam mentiras. Você pode estar fazendo uma coisa que lhe prejudica. Eu vou ler um versículo aqui. Eu vou ler Provérbios. Provérbios 26, o versículo 18, diz assim: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Até nas brincadeiras nós temos que tomar cuidado. Algumas brincadeiras não são nada sadias para a sua alma, porque são mentiras e contaminam a sua alma. E se você está perto de uma pessoa que é desse jeito, a orientação da Bíblia é que fique longe dela. Ela vai te contaminar, ela vai te ferir. Mentira é coisa do diabo. No Novo Testamento, nós temos um exemplo clássico da mentira. Nós vamos falar sobre Ananias. Antes, para nós entendermos a história de Ananias, vamos ler alguns versículos antes. Eu vou ler um versículo, João 8:40, Atos 4:34. Nós vamos começar falando sobre como os crentes se portavam na igreja primitiva. Atos 4:34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então a igreja, ela iniciou nessa vibe, né? As pessoas que tinham mais vendiam e dividiam com quem tinha menos. Aí continua, Atos 4, 36 e 37. Então José, cognado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo.
Notem uma coisa. Vários crentes ali venderam as suas propriedades e depositaram aos pés do apóstolo. Mas esse José, que era chamado de Barnabé, foi diferente. Ele foi diferente, porque ele não depositou somente a propriedade que ele tinha. Ele depositou toda a sua vida. Ele não entregou só a herança, as terras. Não, ele entregou toda a sua vida para Deus. Barnabé, ele se tornou o primeiro missionário da igreja. Ele deixou tudo para servir a Deus. É por isso que nesse tópico aqui, nesse item, ele é destacado. Deus fez com que ele fosse destacado entre todos aqueles que depositaram aos pés dos apóstolos. Porque ele não deu só a sua herança. Ele deu toda a sua vida para o evangelho. Aí você continua lendo. Agora nós vamos entrar na história de Ananias. É a continuação, é o capítulo 5, mas é a continuação. Diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés do apóstolo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias, o que me assombra nessa história verídica, verdadeira, é que Ananias era crente. Ele ia na igreja. A igreja era nas casas, ele ia lá, ouvia os apóstolos, ouvia a palavra de Deus, ele cantava louvores com o grupo. Ele era crente, sua esposa crente. E mesmo assim, eles deram uma brecha para o diabo, e essa brecha se chama mentira. Por que eles deram essa brecha? Eles viram as pessoas que levavam as coisas ali aos pés do apóstolo, e eles viram Barnabé. Eles invejaram aquela posição de Barnabé. Eles invejaram aquelas pessoas que levavam ali. Eles queriam ter aquela honra. Eles queriam mostrar para as pessoas que eles também deram tudo. Mas eles não deram tudo. Eles não precisavam dar tudo. Deus tem um chamado para cada pessoa. Deus tem um chamado específico para a sua vida. Tem pessoas que são chamadas para serem missionários, para serem obreiros, para serem pastores. Tem pessoas que são chamadas para estar à frente, mas também tem pessoas que são chamadas para ficar na retaguarda. Cada um tem o seu chamado. Deus tinha um chamado específico para Barnabé. Ele deu tudo, mas Deus tinha algo na vida dele. E é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso quando você entrega tudo para Deus, porque você tem um chamado. É maravilhoso. Mas Ananias, ele tinha que ficar dentro daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele não podia usurpar uma posição que não era dele. Ele olhou aquelas pessoas, olhou Barnabé. A Bíblia cita bem Barnabé, um ponto chave. E depois cita o contrário de Barnabé, que é Ananias. Barnabé entregou tudo e Ananias deixou Satanás entrar no coração dele. Ele falou algo achando ele que estava enganando. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Você pode enganar os seus pais, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar seu chefe, você engana todo mundo, mas não engana Deus. E o problema, quando você mente, é que toda mentira traz uma consequência. Toda mentira, ela vai trazer algo ruim para a sua vida. Vai ter um momento que a mentira vai aparecer. Não há nada que esteja coberto que não vai aparecer. Tem um momento que essa mentira vai aparecer. E quando a mentira de Ananias apareceu, ela apareceu com uma consequência grave.
Porque ele achava que ele estava mentindo para a igreja. Ele achava que estava mentindo para o pastor. Vamos entender aqui que os apóstolos eram os pastores ali, estavam pastoreando aquele rebanho de Cristo. Ele achava que estava mentindo para o pastor. Ele achava que ele iria receber algum aplauso. Alguém ia dizer: olha só como esse homem é um homem de Deus. Olha como ele tem um coração bondoso. Olha como ele entregou tudo que ele tinha para Deus. Ele achava que ele estava mentindo para os homens. Mas o que você faz na igreja, ou para a igreja, ou para aqueles que pertencem à igreja de Cristo, é mais do que mentir para os homens. É mais do que mentir para os homens. Aí fica difícil pagar. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Não deixe o inimigo entrar no seu coração com essa brechinha da mentira. Porque você não sabe o gasto que isso vai dar para você, a tristeza que isso vai trazer para você. É melhor você falar a verdade e sofrer as consequências da verdade, do que você falar a mentira e sofrer as consequências da mentira. Então fale a verdade. Fale a verdade. Eu vou ler mais um versículo aqui, que diz o seguinte. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja uma pessoa íntegra. Fale a verdade, para que as pessoas deem testemunho de você. Às vezes a verdade que você fala não é uma verdade muito boa. Hein? Eu tive uma ocasião que na hora do almoço, eu fui para minha casa, almocei, deitei um pouquinho e dormi. Perdi a hora. Quando eu cheguei no trabalho, o meu chefe: por que você está chegando nessa hora? Vocês não sabem a vontade que eu tive de encontrar uma desculpa. Eu tive uma vontade tão grande, mas não tinha desculpa. Não tinha. Eu falei assim: eu dormi e perdi a hora. Fazer o quê? Não tem o que fazer, eu falo a verdade. Não sofri nenhuma consequência disso, até porque o meu caráter é esse. As pessoas sabem disso, meu chefe sabe disso. Meu caráter é esse. Se eu errei por um relapso, eu vou dizer: errei por um relapso. Eu prefiro sofrer por ter sido relapso do que sofrer por falar mentira. Fale a verdade. Fale a verdade. Seja íntegro. É sim, sim, não, não. Não é, não é. Sim, sim, não, não. Que as pessoas possam confiar na sua palavra. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim: não, essa pessoa é uma pessoa que eu confio porque ela é verdadeira. E eu vou ler só mais um versículo, que é a recomendação que Paulo nos deixa, né? Em Efésios 4, 25, diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade de cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você faz parte do corpo de Cristo. E Cristo não tem comunhão com a mentira. Então, se você é parte do corpo de Cristo e praticava esse ato, abandone isso. Peça para que Deus arranque isso de você em nome de Jesus da sua vida e fale a verdade, que você vai ser abençoado. Se falar a mentira, você já viu a consequência, né? Não precisa nem ler a quantidade da história aqui de Ananias e Safira. Você pode até não morrer materialmente no seu corpo físico, mas espiritualmente você morre. Ministerialmente, se você tem um ministério, você morre. Então, tome muito cuidado, não dê essa brechinha para o diabo e fale sempre a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.